mesmo com aquele plano de demissão de funcionários, vocês se lembram, né? Um empréstimo bilionário e outras ações para conter o rombo, o prejuízo dos Correios cresceu mais de 82% em apenas um ano. Chegou aos 3,1 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Os números mostram uma ligeira queda na venda de serviços, mas uma expressiva alta nas despesas gerais e administrativas, que passaram de 1,2 bilhão para 2,2 bilhões, além de gastos financeiros que saltaram de 282 milhões para 985 milhões de reais. Segundo os Correios, o resultado negativo se dá pela combinação de fatores, como a redução da demanda de serviços postais, aumento dos custos operacionais, reajustes salariais, dentre outros. Você, Cristiano Beraldo, a gente se depara com as justificativas, né? Como se essas coisas não pudessem ser avaliadas antes, previstas, colocadas em estudo de algum grupo específico. E essa curva não muda, né, Beraldo? Não é que assim, identificamos o prejuízo em um semestre, vamos promover essas alterações e vamos fechar no azul no semestre seguinte. Não. É rombo atrás de rombo, Beraldo. Primeiro, existe um problema aí no discurso, Caniato, porque o que está sendo descrito pelos Correios para justificar esse prejuízo, então decorre de uma economia que não está funcionando. Inflação alta, custos cada vez mais elevados, problema com o custo da mão de obra. Só que quando você olha para o governo, que indica os gestores dos Correios, a gente ouve que está tudo bem, que a economia está uma maravilha. O Correios talvez tivesse que optar aí pelo desenrola Correio, porque o governo vai dar solução para todos os problemas das pessoas, inclusive dos Correios. É isso que a gente vê sendo vendido. Só que a realidade está aí. Menos 3 bilhões, que não é menos 3 bilhões que o ar vai se encarregar. Não. Nós vamos pagar mais 3 bilhões de reais para financiar a mesma incompetência que colocou os Correios na situação atual. Os Correios só vão produzindo esses prejuízos porque estão na mão de pessoas completamente desqualificadas para gerir uma empresa como essa. São pessoas que não fazem a menor ideia de como se faz isso, mas estão lá porque são amigos dos... Eu não vou usar a expressão aqui que deveria em respeito à nossa audiência, mas são amigos daqueles que estão no poder, aqueles que conseguem indicar seus afiliados da política para ocupar lugares estratégicos numa empresa completamente doente, como é os Correios. Portanto, Caniato, 3 bilhões agora, o próximo semestre certamente vai ser mais do que isso, e assim vai até que nós nos livremos de uma vez por todas deste governo e de todos os incompetentes que fazem parte dele. Ô, Musa, assim, todo mês praticamente a gente traz o balanço atualizado, mas a situação não muda muito, né? Deixa eu só dividir a rede, preciso me despedir das pessoas, de algumas, né? Algumas emissoras ficarão agora com as suas programações locais. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela parceria. Continue com a gente. Agora sim, eu sigo com os nossos comentaristas. O Bruno Musa vai avaliar a notícia que nós trouxemos, o levantamento que indica o rombo na casa dos 3 bilhões, pouco mais, né? 3,1 bilhões, primeiro trimestre do ano. Musa, eu sei que vocês fazem um exercício fora do comum para avaliar os problemas dos Correios, mas talvez a análise feita no trimestre anterior valha para esse, ou não? Alguma coisa mudou? Não só no trimestre, mas no anterior, no outro, no ano, porque é um modus operandi, Caniato. Imagina o seguinte, vamos transformar isso aqui em palatável e fácil para toda e qualquer pessoa que está assistindo. Imagina que na tua casa, você e tua família ganhem 10 e gastem 12. Só que aí, por alguma coisa, vocês resolvem, vocês conseguem ganhar algo mais. Então, ao invés de ganhar 10, vocês ganham 12 e os gastos vocês somem de 12 para 15.
significa que o teu rombo vai aumentar. Ora, mas eu estou ganhando mais, teu rombo vai aumentar. Aqui nos Correios, o que nós estamos falando sequer é que está ganhando mais, é que é o modus operandi. Não é uma empresa em que foi feita, ou melhor, sob ponto de vista da esquerda brasileira, da esquerda no geral latino-americana, empresas não foram feitas para dar resultado. Elas são feitas para retirar uma parte do orçamento para a política partidária, para fazer frente ao seu projeto partidário de permanência de poder. Fica claro isso com todos os anos que nós vemos, que a gente vê das mesmas gestões. Durante alguns anos, nós tivemos a possibilidade de gerar superávit nas contas públicas, porque a China demandava absolutamente tudo num boom de commodities. Mesmo assim, depois do segundo governo Lula, e aí entramos na catástrofe Dilma, o superávit começou a cair e começou a gerar déficit, em meio a todos os escândalos descobertos de corrupção. Só que a corrupção, ela faz parte de uma engrenagem como um todo. E uma mentalidade, essa mentalidade, de novo, quantas vezes nós vimos importantes figuras de governo de esquerda no Brasil e fora falarem o seguinte: empresas públicas estão lá para servir alguma função social. Qual é essa função social? A empresa está lá, uma vez que o governo é acionista, quando dá um prejuízo desse, quem paga essa conta somos todos nós, pagadores de impostos, porque as pessoas precisam sair do abstrato e começar a entender que nada mais é uma parte do orçamento que vai para essas empresas estatais para sustentá-las, que é o que cobre esses rombos. Ou seja, dinheiro retirado dos impostos dos pagadores de impostos de maneira forçada, ou do endividamento público, no caso atual, dos dois. Dívida mais impostos. Tudo isso é deterioração do poder de compra, dizimar a capacidade de poder de compra da população que sustenta tudo isso. Quem em sã consciência em 2026 acha que um Estado deve ter um monopólio, quase que um monopólio de entrega de cartas ou de entrega de qualquer outro ativo, quando isso poderia estar na mão, como todas as outras empresas com uma maior e mais eficiente gestão, no setor privado? Claro que vão achar maneiras de dizer quem quer entregar no interior de determinado país. Se há incentivo econômico, haverá a possibilidade de satisfazer aquele problema através da iniciativa privada, através da busca pelo lucro, para dar melhores soluções para a população. Isso aqui é mais um caso de sequestro de orçamento, uma vez que quanto mais empresas estatais, mais ele precisa direcionar uma parte do orçamento para bancar aquela empresa estatal, ou ministérios, ou qualquer outra instituição. Não é à toa, que pode ter sido até em tom irônico, eu duvido, que Lula uma vez falou há pouco tempo que deveria criar uma empresa estatal de inteligência artificial. Imagina quão patético e a vergonha que nós passaríamos. Pois é, deixa eu passar para o Mota trazer também suas impressões. Mota, uma série de iniciativas foram realizadas para conter esse cenário de uma operação deficitária, né? Um plano de demissão voluntária. Parece que os funcionários não aderiram, querem continuar trabalhando nos Correios, por que será, né? Outra coisa, realizaram um empréstimo bilionário e várias ações, como venda de alguns imóveis, fecharam agências, enfim, um conjunto de ações para mudar esse cenário. Mesmo assim, não houve mudanças substanciais. Houve um prejuízo, um crescimento na ordem de 82% no intervalo de um ano. No último trimestre, 3,1 bilhões de rombo nessa empresa estatal, que sempre é motivo de análises aqui no programa. O rombo vai continuar para sempre, Caniato, porque o rombo é a finalidade de empresas estatais. Elas servem para dar emprego aos amigos e gerar contratos para aqueles que financiam o Estado. Essa é a intenção. E o governo tem uma fórmula mágica para continuar gerando esses déficits. O governo pega dinheiro emprestado no mercado e financia esses déficits com dinheiro emprestado. Para pagar esse dinheiro que o governo pega emprestado, o Estado cria novo dinheiro, imprime nova moeda. E isso é o que gera a inflação. Então, é esse tipo de gasto do Estado
que no final das contas faz com que os preços aumentem sempre, o tempo inteiro. Esse é o segredo que o governo não quer que você conheça. Dávila, muito se fala, vamos salvar a empresa, vamos fazer um plano então de demissão voluntária, pegar um empréstimo de 20 bilhões, vários bancos, se eles não toparem a gente fecha em 12 bilhões, e aí a gente fecha algumas agências, vamos vender alguns prédios, talvez a gente consiga equacionar as contas. Não basta só isso. Dávila, vale o esforço para querer salvar os Correios? Qual seria a melhor saída? Privatiza já, não tem outra solução. Isto é que nem doença, Canhato. Essa turma chega no poder que nem cupim atacando madeira, eles vão para cima da empresa, aparelham toda a empresa estatal, coloca ali um monte de correligionário em cargos, consome todo o dinheiro público porque eles acham que o tesouro é, na verdade, a casa da mãe Joana, um fundo ilimitado que pode cobrir todas as barbaridades cometidas na má gestão pública. O fato, Canhato, é que a gente não pode esquecer a história. O brasileiro, infelizmente, tem memória curta da história. Os Correios davam lucro lá atrás. A gente sabe de quando começou a dar prejuízo? No governo Dilma Rousseff, aquele governo que foi um dos mais desastrosos da história do Brasil. Lá no governo Dilma, o Correio já começou a dar prejuízo em torno de 213 milhões de reais. Depois, logo em seguida, já deu outro prejuízo. E assim foi. Daí, em 2015, 2006, já deu prejuízo de 3,5 bilhões somado nos 2 anos. O problema está no lugar sempre: aparelhamento da estatal, má gestão, gastos com pessoal e benefícios, com despesas, com plano de previdência generoso. Aí quebra depois a previdência, aplica mal o dinheiro da previdência dos trabalhadores do Correio e aí não sabe como é que desaparece alguns bilhões. Bom, aí o que aconteceu? Aí nos governos de Michel Temer e Bolsonaro, pasmem, mudou para um governo de direita e as estatais passaram a dar lucro, chegaram a dar lucro de 4 bilhões de reais de 2017 a 2021. Mas aí veio a fraqueza do governo Bolsonaro, que não teve coragem de seguir o conselho do ministro Paulo Guedes e vender os Correios depois que ele foi sanado e que ele começou a dar lucro. Porque se tivesse vendido o Correio lá em 2020, como 2021, quando o Paulo Guedes queria vender o Correio, nós não teríamos mais esta estatal para esses cupins atacarem, como aconteceu novamente no governo Lula com este prejuízo recorde. Portanto, Canhato, só tem uma saída: privatiza já. Pois é, muitas pessoas estão lembrando, inclusive, que os Correios, mesmo diante dessa situação, não hesitaram em promover eventos culturais, né? Patrocinaram o show do cantor Gilberto Gil e também aquele festival de música Lollapalooza. Muito obrigado, viu, as pessoas que sempre estão atentas aqui às nossas discussões.